Maluco, infelizmente, Vagabond não tem uma animação pra que eu possa pôr aqui na introdução do vídeo, mas se liga aí nessa edit do mangá. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. O que plantamos, colhemos, não importa a cor ou idade. Mais cedo ou mais tarde, temos que prestar conta. Se teu solo é areia, seu castelo desmonta. E tipo barata tonta, sem rumo ficar perdido. Pra atacar até o inimigo se finge de amigo. Elo perdido, aliança com Ló. Se não tiver no mesmo espírito. Mano, eu ainda não li Vagabond inteiro, mas eu conheço a obra assim como um todo. E pode ficar tranquilo que a gente vai ter com certeza mais vídeos de Vagabond aqui no canal. Mas pra quem não conhece, Vagabond conta a história de Musashi Miyamoto. Ou no começo da obra, como ele se chama, Shinmen Takezo. E Shinmen Takezo, como depois ele se torna Musashi Miyamoto, o objetivo dele é ser o guerreiro imbatível, é ser o homem mais forte debaixo do sol. E como todo bom seinen, ele acaba passando por um processo de autodescobrimento. Ele vai evoluindo como pessoa no decorrer do mangá. Acho que vocês já viram que eu gosto bastante de falar sobre crescimento de personagem, assim como foi no vídeo passado com o Thorfinn, né? Mas então, dito isso, você não precisa ter lido o mangá pra assistir esse vídeo aqui não, cara. Você mesmo não conhece nada sobre essa obra, esse vídeo aqui pode mexer com você de alguma forma. Então, meu irmão, fica no vídeo. E nessa parte do mangá começa um pouquinho antes do arco da fazenda, quando o Musashi acaba de matar uma pessoa. E ele tá andando pela chuva e fala, droga, isso dói. E ele começa a se questionar, se perguntando desde quando matar pessoas faz com que eu me sentisse como se eu estivesse me apunhalando. Então o próprio mangá faz questão de dizer pra gente, Musashi não é mais o mesmo Musashi. E é muito louco quando você começa a analisar isso, cara, porque quando você olha aquele Musashi do começo do mangá, mano, aquele cara sanguinário que não tava nem aí pra nada, que matar pessoas não significava nada pra ele, só parte do troféu com o qual ele tava buscando e ser o homem mais forte, agora ele tá se sentindo apunhalado no coração por matar pessoas, cara. E olha que ele nem chegou no ápice da sua mudança, da sua maturidade, que é lá no arco da fazenda, que inclusive futuramente eu vou fazer um vídeo sim sobre esse arco. Mas a gente pode ver sim a mudança sutil que esse personagem for sofrendo em todo o decorrer do mangá. Onde primeiro ele começou como um jovem arrogante e ignorante que não queria saber de nada, matando as pessoas que desafiassem ele. Para depois ele estar no caminho de evolução, mas ainda não compreendendo algumas coisas que ele precisa se tornar e algumas coisas que ele precisa aprender. Para depois finalmente ele ter iluminado a mente dele e ter descobrido qual que é a verdadeira força, o que realmente é ser um homem forte. E depois que a gente analisa tudo isso e volta a ler esse quadro do mangá, onde fala que o Musashi não é mais o mesmo Musashi, é muito louco da gente pensar, cara. Porque agora ele não tá mais agindo como um animal selvagem, agora ele tá sentindo, ele tá vendo o peso das vidas que ele tirou. E consequentemente tá evoluindo. E tá um passo à frente agora de se tornar alguém melhor. E logo a seguir ele fala, estou tão cansado, e cai exausto no chão. E ele fala, eu desabei totalmente sobre o chão. E Vagabond é tão incrível que a gente pode refletir em tão poucos quadros simples, mas a gente pode tirar muita reflexão em cima disso. Como por exemplo, ele fala, eu estou tão cansado, ele cai. E você pode ver que o caminho da espada já estava cansando ele, cara. Essa espiral da morte, como é dita no mangá, já estava cansando ele. Matar pessoas e ficar correndo atrás de um título de mais forte já estava cansando ele. Porque até então ele só derramou sangue. Matou mais de 70, mas ele ainda não se sentia forte. Mas então ele aproveita que já tá caído no chão mesmo, se vira e fica olhando pro céu e começa a refletir. Ele fala, não é isso. E ele olhando pro céu fala, o peso das estrelas não mudou nem um pouco. Eu retornei para a terra, para a minha forma inicial, sem nada. E ele olha para as próprias mãos como se estivesse olhando para dentro de si e ele acaba chegando no diagnóstico. Eu sou ninguém. Mas isso não é ruim, porque agora o Musashi estava olhando para dentro de si mesmo e estava chegando numa conclusão de que ele veio para a Terra sem nada e realmente agora ele está também sem nada. Então ele olhando para aquela imensidão que é o céu e as estrelas, ele chega à conclusão que ele não é ninguém. Então a gente pensa que um título de ser o mais forte ou o mais forte sobre o sol, do que isso importa? É só um título. Olha o tamanho do universo. Mas em contraponto, ainda no mesmo mangá de Vagabond, a gente tem aquele ensinamento de você percebe o quão infinito você é. Então, ao mesmo tempo que a gente não é nada perante o universo, nós podemos nos desenvolver dentro de nós. E era isso que estava acontecendo com o Musashi. Então, para ele, essa reflexão não era ruim. Ele olhou para dentro de si e ainda soltou uma risadinha. Essa reflexão para Musashi foi muito importante, porque ele era uma pessoa muito arrogante e ele percebendo que não era nada diante do vasto universo, fez com que fosse desenvolvendo humildade dentro dele.
e clareando a mente dele para aquilo que ele podia se tornar, porque, ou seja, você sendo ninguém é como se você tivesse uma folha em branco dentro de você, e se essa folha está em branco, você pode escrever aquilo que você quiser, você pode se tornar aquilo que você decidir se tornar. Então eu interpreto dessa forma, que Musashi ficou entusiasmado exatamente por isso, porque ele podia se tornar exatamente o que ele quisesse, porque ele descobriu que não era nada. E da mesma forma isso pode acontecer com a gente também, porque quantas vezes a gente olha pra nossa vida e pensa, puxa cara, eu não sou nada, olha o que tá acontecendo na minha vida, mas todas as vezes que a gente pensa que não é ninguém, que não somos nada, é exatamente a oportunidade que a gente tem de construirmos algo na nossa vida, porque afinal de contas a gente é uma folha em branco também. E alguns quadros pra frente, quando o Musashi termina de fazer aquela reflexão, 2 dos mestres do Musashi aparecem de forma alegórica e puxam um sorriso nele, passando exatamente a mensagem que você deve sorrir mais. E isso veio logo depois dessa reflexão dele perceber que não era nada, porque trouxe leveza e paz pro coração dele. Ele não precisava viver uma vida caótica e séria, derramando sangue sem nunca sorrir. Ele podia viver uma vida leve e ainda sorrir. E ele aproveita e dá uma risadinha. O capítulo se encerra com a frase, vivendo como um homem novo em folha. E era exatamente isso que Musashi estava prestes a viver, como um homem novo em folha, e caminhando para o seu novo desenvolvimento no arco da fazenda. E cara, depois que a gente compreende a oportunidade que a gente tem, mano, de escrevermos o que a gente quiser da nossa vida a partir de hoje, a gente vai poder sim viver como homens novos em folha. Assim como Musashi entendeu.